Uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, em parceria com o PTI, que conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura e do Mar e com o apoio da PwC. Criámos o Prémio Agricultura porque acreditamos nos setores agrícola, agroindustrial, pecuário e florestal como motores da economia nacional e porque queremos promover, incentivar e premiar os casos de sucesso da nossa agricultura. Também Armando Fontainhas, que é presidente da ADEG Cooperativa de Monção. Filipe Silva, presidente da Eurochemicals. Espero ter dito bem. Já me enganei. António Campos Carreira, peço desculpa. E Paulo Pilar, que é gerente da Cooperativa Agrícola de Esposende. Boa tarde a todos. Uma vez mais, vamos começar por esta ordem, da minha esquerda para a direita. E por isso, muitas vezes, os preços à produção são baixíssimos. E nós, para cumprirmos regras, devíamos de fazer um esforço maior para estarmos organizados e constituídos em organizações de produtores, para conseguirmos concentrar mais a produção, para termos um maior poder de oferta aos nossos clientes e ao grande consumo. Considero que essa baixa de preços é ditada por aqueles que não estão integrados nas organizações de produtores? Considero principalmente na minha região, por termos gente de mais de 50 produtos. Os agricultores estão espalhados por uma área muito grande, as nossas áreas são extremamente pequenas, a nível de hortícolas é 1,5 hectares, e portanto o produto está disperso por muitas mãos a ser parcializado. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Dr. Benjamin Pereira. Sr. Presidente da Câmara, boa tarde. Muito obrigado por nos receber aqui no seu Conselho. Eu que sou de Braga, já conheço, e que costumo passar por cá com alguma frequência. Este ano o verão foi assim um bocado, para a vossa atividade, um bocado mais problemático que o verão. Se me permite, antes de mais, queria dar as boas-vindas a todos e, de alguma forma, agradecer esta excelente iniciativa. Temos aqui agora um bocadinho, a agricultura anda um bocadinho esquecida e é evidente que depois temos que dizer, portanto, dentro deste novo governo, este Sr. Ministro, tem uma abordagem para reconhecer e há uma preocupação diferente com estas questões. Isso é um problema. Não, repare, não tem esse sentido, tem o sentido da verdade. E tem o sentido da verdade, que é um facto que é reconhecido pela toda a gente. Talvez porque se tenha pensado que a agricultura não era importante para a agricultura e temos, de alguma forma, despertado para uma nova realidade. Isto seria só construção civil, não é? Precisamente, com erros enormes que se cometeram no passado. Seria uma conversa muito longa. Mas não podemos fugir. Primeiro queria agradecer muito, num sentido muito concreto, porque no dia 21 para 22 de outubro do ano passado, toda a gente pensava que o Presidente da Câmara tinha que ter escrito um outro. Portanto, eu queria agradecer por ter esclarecido relativamente a esse equívoco, que de facto não tinha nada a ver com esse inquérito do inverno passado, que nos causou enormes embaraços. Relativamente ao nosso verão, nós temos que manter claramente relacionado com isso. Quer dizer, embora tenhamos também a nossa vertente ligada à agricultura, e também nas áreas industriais também, agora para pequenas e médias empresas, em setores muito concretos. Mas tivemos um verão em grande, acredito que terá a ver com a conjuntura, com a época financeira, terá a ver com outros fatores que se calhar nós não controlamos mesmo, mas a verdade é que tivemos um verão como já não tínhamos há muito tempo. E o melhor verão para isso é ouvirmos os nossos comerciantes e sentirmos que de facto as pessoas tiveram um ano preenchido. É evidente que o município tem aqui um papel também fundamental, tem a ver com a produção, com a criação de eventos. Nós temos, por exemplo, amanhã 3 ou 4 eventos ao mesmo tempo a decorrer no nosso Conselho e, portanto, isso acaba por aparecer através de comunicação entre pessoas para o nosso Conselho. É a nossa função, nós faríamos nem mais nem menos. E a agricultura, Sr. Presidente? A agricultura... O conhecimento que tem, naturalmente. Claro que sim, não é a minha área. Não é a minha área. Aliás... Sim, mas enquanto Presidente da Câmara tem de ser uma espécie de especialista. Precisamente. E eu sou natural de Esposende, de uma das freguesias do Conselho, e naturalmente que isto é um meio desenvolvimento rural e, portanto, tem uma convivência quase desde a nascença com estas realidades. Nós temos consciência das dificuldades dos agricultores. Houve uma alteração muito grande nesse setor nas últimas décadas, com uma especialização
O Esposende tem as características que foram referidas pelos Rui Paulo Pilar, ligada à parte dos hortícolas e ligada à parte da produção de leite. Embora sejamos um município com cerca de 95 km quadrados, portanto com apenas 5 km entre o interior, vamos chamar assim, do concelho, e o litoral, também sentimos essa diferença. Portanto, o litoral é claramente vocacionado para a produção de hortícolas, e esse nosso interior, se é que assim posso chamar, é mais vocacionado para a área de leite, mais na área da zona sul do próprio concelho. Essas duas realidades são muito diferentes, com características muito diferentes dos setores, ligado à horticultura mais juventude, enfim, com tudo que isso implica, com maiores níveis de formação, com uma atitude completamente diferente perante a atividade agrícola. Ligado ao setor do leite, temos aí claramente pessoas com uma idade mais avançada, menos explorações, como é óbvio. Enfim, todas características muito próprias, que não são específicas do Concelho de Esposende, ligadas a essa área, são específicas do nosso território, mas são transversais a todos os municípios. Tem muita importância, obviamente que sim. Nós estamos a falar de cerca de 9% da nossa população que também está relacionada diretamente com a atividade agrícola, portanto, isso, se pensarmos bem o que é que isso implica do ponto de vista da empregabilidade, nós lutamos tanto pela criação de emprego, é claro que isso é fundamental para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. O que é que eu posso dizer? São cerca de 3.200 pessoas, do ponto de vista familiar, que são explorações essencialmente de cães familiares, que estão ligadas a esta atividade. Fundamental. E há aqui questões, se calhar perguntar-me mais à frente, mas há aqui questões fundamentais que eu teria muito interesse em esclarecer, primeiramente ligadas... Depois posso me perguntar. Não, questões que eu penso que são de interesse comum e até que nos, enquanto autarcas, nos colocam alguns desafios muito grandes. Nós estamos num processo de discussão pública da revisão do plano diretor municipal. E aqui foi falado, nós temos que pensar que há diversas realidades que têm que conviver entre si. Nós temos aqui duas questões que eu penso que são importantes. A primeira tem a ver com a convivência entre o Parque Natural do Litoral Norte, tendo a noção que nós temos no nosso território e apenas no nosso território de Esposende a existência do Parque Natural do Litoral Norte e que tem que conviver exatamente com a produção intensiva de hortícolas. E há um conjunto de limitações. Quando falavam aqui na questão dos licenciamentos e do papel que podia desempenhar em tudo isso, eu nunca gostei de fugir às questões. Nós estamos aqui claramente vocacionados para ajudar as pessoas, para ajudar a nossa economia, para ajudar a nossa gente. Foi por isso que eu fui eleito. E depois temos todas as limitações que surgem dos instrumentos de gestão territorial, que são regras que nós temos que cumprir. A nossa função não é boicotar ou ultrapassar aquilo que existe na lei, é simplesmente tentarmos falar com as pessoas que podem alterar a lei e tentar adequá-las àquilo que são as necessidades das nossas populações e, portanto, e aqui a nossa realidade muito concreta, que não existe, por exemplo, no município da Póvoa de Varzim ou Viana do Castelo, por exemplo, que decorre da licença do Parque Natural, mas que é um problema gravíssimo. Nós queremos plantar, por exemplo, estufas para essa mesma produção intensiva e temos essas limitações. E é um problema gravíssimo que nós temos. Outro, por exemplo, na área da pecuária, fugindo agora à outra questão que é fundamental para nós, tem a ver com a existência das vacarias, das explorações, mas com a sua convivência com o espaço urbano. Quando se fala de espaço rural e espaço urbano. É um problema gravíssimo, porque é evidente que se forem novas explorações, nós temos perfeitamente definido onde é que elas podem surgir no território. Mas embora tenhamos, enfim, as parcelas muito pequenas, típicas da norte, mas temos também aquela convivência das explorações que já existiam, pré-existentes, dentro dos aglomerados urbanos, ou quando são absorvidas pela expansão desses aglomerados urbanos. Isto é um problema grave, e eu acho que, acima de tudo, o bom senso é sempre um conselheiro. E claro que uma pessoa que compra uma moradia em Ganda, para nos concentrarmos numa das freguesias que tem muito esse problema, tem que perceber que está a comprar uma moradia num ambiente rural, pode ter que conviver com essa realidade. Por outro lado, temos que dar, se calhar gostava aqui de implementar como fundamental, apoiar esses exploradores no sentido de minimizar o impacto que a sua exploração tem para existe nos seus serviços da Câmara Municipal muitos pedidos de licenciamentos, tendo em conta essas obras que eles têm de fazer para adaptar as verdadeiramente não existe um quadro que nos permita enquadrar, sem redundância, o que é necessário fazer. É evidente que, do ponto de vista dos refluentes, já sabe o que é que tem de ser feito. Mas já são os cheiros, enfim, há um conjunto de que é incomodativo, as pessoas querem ter a sua moradia, com a sua piscina, etc. É preciso perceber verdadeiramente esta realidade. E quem procura Esposende tem várias freguesias, não tem esse problema, há um espaço para todas, mas tem duas outras freguesias que têm essa característica muito própria. E tem que aprender a conviver com isso. Estamos a falar essencialmente de freguesias da Zona Sul e do interior do Concelho. Sim, e há algumas questões que não é possível resolvê-las assim, não vai não, quer dizer, existirão ao longo dos anos. Claro, a esse nível, não é? Mas é possível, efetivamente, investir no sentido de não permitir uma expansão desajustada nessas explorações.
e minimizar o impacto que elas têm, até do ponto de vista urbanístico. As próprias instalações não são propriamente instalações que convivem muito bem com a edificação, porque nós temos dessas muito baixas no concelho. E isso são dois problemas, e já agora eu não posso desviar desta questão aqui. Como vamos ter o processo de discussão pública, há um novo paradigma, e eu estou muito ansioso por ver qual vai ser a reação das pessoas. Porque o conceito que existia anteriormente era sempre que o que era bom era haver muito espaço urbano para construir, espaço urbano urbanizável para haver expansão. E eu estou por esta valorização que foi feita da atividade agrícola, por exemplo, só esta, e dos espaços naturais. Hoje nós temos uma atitude para os espaços naturais completamente diferente. As paisagens, os valores naturais que temos, isto fazem um conceito excepcional nesse aspecto. Como é que as pessoas vão reagir a tudo isto? Se nós temos uma proposta, realmente municipal... Como diz, vai haver mais limitações. Não, eu não diria isso. Eu diria que estão ansiosos por ver a ação das pessoas nesse processo, no sentido de perceber se elas vão continuar a querer que haja expansão do espaço urbano, a lutar por isso, a vir reclamar que o seu terreno não vai ser... Ou se pretendem que... Ou se vão pretender a valorização da autoria, porque falou-se aqui que um hectare pode valer 1.500 euros ao ano. E temos que pensar que há uma nova lei dos solos aí a surgir, com encargos podem incidir no facto do terreno vir a ter capacidade construtiva. Ou seja, será que toda a gente está... O terreno com capacidade construtiva paga mais IMIs? Sim, o problema é que ainda não é tão líquido que seja assim neste momento. Agora, a partir do momento em que há uma transação, isso aí é coisa muito figura. Claro. Já muitos sabemos que está um pousio, vamos dizer assim, legislativo, em que utilizar uma tecnologia adequada, se calhar. Já voltamos a falar, Sr. Presidente, muito obrigado. Se há algo que nos preocupa de alguma forma, esta dicotomia. A dicotomia em si, o que nos preocupa é a falta de acesso à terra. Isso dicotomia para dizer que isso que seria claro. A dicotomia. Eu queria dizer a diferença. Mas não saber. Nem a equivalência. Exatamente. Nós preocupamos a dificuldade de acesso à terra em certas regiões. E foi para isso que criámos o sistema da Bolsa de Terras, que é um mecanismo que vem substituir a falta de agilidade entre procura e oferta, porque ela existe. Não me pergunto demasiado sobre a Bolsa de Terras, porque não é a minha... Sim, não é a sua área, sabe? Acho que aqui alguém responsável pela Bolsa de Terras, mas o que nós queríamos também não era criar o oásis no deserto. O que nós queríamos era encontrar um mecanismo que substituísse a dificuldade que está a haver entre procura e oferta. Também os terrenos do Estado estamos a colocá-los à disposição por isso. Há sempre gente que critica que não é o suficiente, mas agora estamos a dar um passo. Não, o que eu queria dizer é que realmente é uma diferença muito grande. Tem a ver com a concentração de pessoas. Tem a ver com a concentração de pessoas. Para já. Estamos a fazer algo que é muito bem no programa, medidas aos jovens agricultores, no prémio à instalação, passamos a incluir como elegível a compra de terrenos. Aí, o jovem agricultor deixar de pagar esses preços por arrendamento e passar a ter terreno, melhor. Se isso é a resposta para tudo, não. É uma forma de ajudar. A Bolsa de Terras também espero que tenha alguma ajuda. Enfim, quando há a conjuntura para comprar uma casa, há certas terrenos onde as terras são melhores. Mais barato e mais caro, com certeza. Vocês estão sábado da manhã, o João conseguiu ir a sua presença e todos os que estiveram. Muito obrigado e continuação do trabalho. Muito obrigado. Apenas para concluir, terminamos. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e até à próxima. E assim termina a quarta conferência do Prémio Agricultura 2014, uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, em parceria com o Banco BPI, que conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura e do Mar e o apoio da PwC. Agradecemos a todos os presentes, aos oradores e ao patrocinador. Até 14 de outubro, em Faro, na próxima conferência.